Boa noite, galera, canal Green Mate, palpite de futebol. Antes de tudo eu quero agradecer a rapaziada nova aí que se inscreveu no canal e curtiu nossos vídeos. Sem demora, vamos ao que interessa, que são os palpites deste sábado. Primeiro jogo aí na França, o Nimes contra o Caen. Meu palpite para esse jogo é casa, empate, anula. Nos últimos 5 jogos aí do Nimes, ele ganhou 3 jogos, empatou 2. O time do Caen, por sua vez, nos últimos 5 jogos, ele perdeu 2 jogos e ganhou 3 jogos. Porém, o Nimes jogando em casa é um time fortíssimo. Nos últimos 5 jogos, ele ganhou 3 jogos, empatou 1 e perdeu apenas 1 jogo. O Caen, por sua vez, jogando fora de casa, é um time meio regular. Ele ganhou 3 jogos e perdeu 2 jogos. Porém, o prognóstico que eu vejo como mais correto para esse jogo é casa, empate, anula. Próximo jogo é na Alemanha, o Mainz contra o Furt. Eu não vejo outra possibilidade aí quando o time da casa não ganhar esse jogo. Meu palpite para esse jogo é casa. Nos últimos 5 jogos, o time da casa ele vem muito bem. Ele vem de 4 vitórias e uma derrota fora de casa para o Bochum. O time visitante, por sua vez, o Furt, ele vem muito mal. Ele perdeu 3 jogos e empatou 2 jogos. Jogando em seus domínios, nos últimos 5 jogos, o time do Mainz ganhou 4 jogos e perdeu apenas 1 jogo. Jogando fora de casa, o time do Furt, nos últimos 5 jogos, ele não ganhou de ninguém. Ele perdeu 3 jogos e empatou 2 jogos. Eu não vejo outra possibilidade que não seja a vitória do time da casa. O time visitante também está com vários desfalques aí, então acredito que o time da casa vai ganhar esse jogo. Próximo jogo aí na Inglaterra, o West Ham contra o Crystal Palace. Eu não vejo outra possibilidade que não seja a vitória do West Ham. Nos últimos 5 jogos, o West Ham ganhou os últimos 5 jogos. Nos últimos 5 jogos do time visitante, ele perdeu 2 jogos, empatou 1 e ganhou 2 jogos. No último confronto aí que foi em janeiro na casa do Crystal Palace, foi um jogo difícil, porém o West Ham conseguiu ganhar. Porém eu acredito que o West Ham vai se impor em casa. É um time fortíssimo jogando em seus domínios. Nos últimos 5 jogos aí, ele ganhou 3 jogos e perdeu apenas 2. Uma observação que esses 2 jogos que ele perdeu foi para o Chelsea e para o Everton, que são times fortíssimos. Porém o time visitante jogando fora de casa é muito fraco. Nos últimos 5 jogos ele perdeu 3 e ganhou apenas 2. E de times bem inferiores a esse time do West Ham. Então acredito que o West Ham vai ganhar esse jogo aí com certeza. Próximo jogo aí na Finlândia, o Oulu contra o Lahti. Meu palpite para esse jogo é que saia um gol no primeiro tempo. Então é excelente o ADD lá de 1,44 até o momento. Observei que nos últimos 5 jogos desse time do Oulu aí, em 4 jogos saíram um gol no primeiro tempo. E o time do Lahti também. De 5 jogos, 4 saíram um gol no primeiro tempo. Então acredito que no mínimo saia um gol no primeiro tempo nesse jogo. O próximo jogo é no Egito, o Pirâmides contra o El Mahalahi. Eu acredito que o time do Pirâmides vai ganhar esse jogo aí. Nos últimos 5 jogos do Pirâmides, ele ganhou 3 jogos, perdeu 1, empatou 1. O time visitante, por sua vez, nos últimos 5 jogos ele não ganhou de ninguém. Ele perdeu 2 jogos, empatou 3. Ele jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos também não ganhou de ninguém. Ele perdeu 3 jogos e empatou 2. O Pirâmides ali, ele tá brigando ali com o Showa, né, para chegar à 3ª colocação do campeonato. Eu acredito que ele não vai vacilar, ele vai se impor nos seus domínios e vai ganhar esse jogo. Próximo jogo aí na Noruega, o Midtjylland contra o Lillestrøm. O Lillestrøm, ele é favorito. Porém o palpite para mim nesse jogo é fora, empate, anula. Na classificação geral ali, o Lillestrøm ele tá brigando ali para encostar no Molde, no Bodo Glimt. O time do Midtjylland ele é um time muito fraco. Nos últimos 5 jogos jogando em seus domínios, ele perdeu 4 jogos e ganhou apenas 1 jogo. O Lillestrøm jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos ele ganhou 4 jogos e empatou apenas 1. Então acredito que o Lillestrøm vai ganhar esse jogo aí, mas fora, empate, anula é o prognóstico mais correto para esse jogo. Próximo jogo aí na Suíça, o Gallen contra o Zurich. O Zurich ele vem numa excelente fase. Eu acredito que ele vai ganhar esse jogo aí. Nos últimos 5 jogos do time do Zurich, ele ganhou 5
O Galen, por sua vez, ele não é um time ruim, mas ele vem oscilando nos últimos 5 jogos. Ele empatou 2, ganhou 2 jogos e perdeu 1. Eu acredito que nesse jogo temos várias possibilidades, mais de 2 gols e meio, ambas marcam, e o Zurich ganhando esse jogo aí por 2-1 no mínimo. Próximo jogo aí na Bélgica, o Eupen contra o Seraing. Meu palpite para esse jogo é que caso vença o jogo, o time do Eupen ele é favorito. Nos últimos 5 jogos aí dele, ele ganhou 3 jogos e empatou 2 jogos. O time do Seraing, por sua vez, ele ganhou 2 jogos e perdeu 3 jogos. Porém, observei que esse time do Seraing jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, ele não ganhou de ninguém, enquanto o Eupen jogando nos seus domínios nos últimos 5 jogos, ele não perdeu nenhum jogo. Ele ganhou 3 jogos e empatou 2. Então acredito que o Eupen vai ganhar esse jogo aí com bastante tranquilidade. Próximo jogo é na Croácia, o Lokomotiv Zagreb contra o Gorica. Eu acredito que caso o empate seja o prognóstico mais correto para esse jogo, nos últimos 5 jogos aí do Lokomotiv Zagreb, ele ganhou 3 jogos, empatou 1 e perdeu apenas 1. O Gorica, por sua vez, nos últimos 5 jogos, ele perdeu 2 e ganhou 3 jogos. Porém, o Lokomotiv Zagreb, jogando seus domínios, nos últimos 5 jogos, ele perdeu 1, ganhou 3 jogos e empatou 1 jogo. O Gorica, por sua vez, jogando fora de casa, ele vem muito mal, ele vem de 4 derrotas e apenas 1 vitória. No último confronto aí, jogando fora de casa, o Lokomotiv de Zagreb, ele ganhou do Gorica de 3-1. Eu acredito que caso o empate, no mínimo, saia nesse jogo. Próximo jogo aí na Romênia, o Rapid Bucareste contra a Universidade Craiova. Eu acredito que caso o empate seja o palpite mais correto para esse jogo. Nos últimos 5 jogos aí do time da casa, ele vem muito bem. Ele vem de 4 vitórias e 1 empate. O time visitante, por sua vez, ele vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O time da casa jogando em seus domínios, nos últimos 5 jogos, ele ganhou 3 jogos, empatou 1 e perdeu 1. O time do Universidade Craiova, por sua vez, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, ele não vem bem, ele vem de 4 derrotas e apenas 1 vitória. No confronto direto, eu observei que o time de fora de casa, o Universidade Craiova, ele leva uma certa vantagem, porém, futebol é momento, todos nós sabemos disso. Eu acredito que o time da casa, pelo menos, consiga empatar esse jogo. Próximo jogo aí na Argentina, o Gimásia contra o Huracan. Meu palpite para esse jogo é casa ou empate. Nos últimos 5 jogos aí do time do Gimásia, ele não vem bem, ele perdeu 3 jogos e empatou 1 e ganhou apenas 1. O time visitante, por sua vez, também não vem bem, ele vem de 4 empates e 1 derrota. Porém, o time da casa jogando em casa, ele é um time regular, ele vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Enquanto o time do Huracan, nos últimos 5 jogos, jogando fora de seus domínios, ele não ganhou nenhum jogo. Então acredito que caso o empate seja o prognóstico mais correto para esse jogo. Uma outra possibilidade também é mais de 1,5 gols. Quem tiver com medo aí desse empate, mais de 1,5 gols também, tá pagando bem, tá pagando 1,46. Próximo jogo aí, Besiktas contra o Karagümrük. Eu acredito que o Besiktas vai ganhar esse jogo aí com bastante tranquilidade. Nos últimos 5 jogos aí do Besiktas jogando em seus domínios, ele ganhou 3 jogos e perdeu 2 jogos. Inclusive um desses jogos aí foi em maio, foi para esse time do Karagümrük aí. Porém esse time do Karagümrük ele não vem bem, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos. Ele conseguiu ganhar só o Besiktas, os outros 3 jogos ele perdeu e um jogo ele empatou. Mas eu acredito que o Besiktas vai se impor e vai ganhar esse jogo aí. Próximo jogo aí na Colômbia, o Pereira contra o Milionários. Meu palpite para esse jogo é mais de 1,5 gols. Nos últimos 5 jogos do time do Pereira jogando em casa, ele perdeu 2 jogos, ganhou 2, empatou 1. 3 desses jogos bateram mais de 1,5 gols. O Milionário jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, ele ganhou 2 jogos, perdeu 2, empatou 1 jogo, porém 4 desses jogos bateram mais de 1,5 gols. Eu acredito que no mínimo 2 gols saiam nesse jogo com bastante tranquilidade. Então galera, esses foram os palpites de sábado, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez agradeço aos novos inscritos do nosso canal. Quem puder compartilhar nosso vídeo, curtir, comentar,
comentado no nosso canal aí para as outras pessoas. Desde já agradeço. Um ótimo sábado e até o próximo vídeo.